Fala família do Fogão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Vamos repercutir esse videozinho aqui que eu separei pra vocês que tá topíssimo. Renata Fan, alopra aí, Denilson Show, porque eliminados da Libertadores, São Paulo, Botafogo foi pra cima, conseguiu fazer o primeiro gol ali logo no comecinho com o Thiago Almada, dominou totalmente o primeiro tempo e no segundo o São Paulo conseguiu crescer um pouquinho, mas não teve jeito, já estava escrito. A glória eterna é do Botafogo, a gente vai acreditar nisso. Bora acompanhar esse videozinho que está topíssimo que eu separei para vocês. Eu vou deixando os créditos totais ao canal Jogo Aberto, que a gente busca todos os dias notícias e informações sempre atualizadas aí do Fogão. E também, pessoal, tem uns comentários também dos canais ESPN, créditos totais também ao canal. Agora, bora acompanhar esse vídeo, mas antes se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixa o teu like que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. E se possível, o seu comentário que é muito importante pra gente. Agora acompanha comigo esse vídeo, pessoal, até o final. Eliminados juntos, colados na parceria, a dupla soberba e soberbinha deu adeus à Libertadores, está eliminada nos pênaltis pelo Botafogo, já caiu na Copa do Brasil para o Galo e agora outro alvinegro veio pelo caminho e eliminou o São Paulo. Falando em alvinegro, tem Corinthians no final de semana em Brasília. Oi, Dedê! O quê? Vrau! Eu avisei. Que ia ser tão complicado nos pênaltis. Gols perdidos, pênalti perdido, desperdiçado. Essa aí... Oh. Não, essa aí não. Vrau! 0-0 no Rio de Janeiro. Esperança estava intacta para a torcida do São Paulo. Mais de 60 mil pessoas na Casa São Paulina. Muito empenho, muita vontade, muita força da torcida. Mas em campo, um placar igual, penalidades. E o Botafogo acabou com a classificação. Vamos contar essa história? Você hoje vai sofrer, porque a ambulância está a caminho. Você tá rindo, né? Você mesmo, você tá rindo aí na minha cara aí agora, né? Parabéns ao Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro. Equipe muito cara, bem montada, bem ajustada, organizada. Tudo pensando em títulos, em grandes conquistas, em disputar bem até o final. E você falou alguma coisa do Lucas Moura aqui, será, no programa? Eu falei, eu falei, tá tranquilo. Eu não tenho. Dedê, quem tá te ligando, Dedê? Lucas Moura. Todo mundo, Frau! É onde? Tem pênalti em time do São Paulo, Lucas vem para a cobrança. Você vai estar tremendo a mão no telefone, hein? Ah, Lucas, é pra ficar tranquilo? Frau! Tá bom, Lucas Moura. Frau! Tá tudo bem, vai ser um jogo legal, Lucas Moura? Frau! Vai. Não, tá bom, Lucas. Tá bom. Garra no dedo. Posso confiar, Lucas Moura? Frau! E Frau! Pode confiar, Lucas Moura. Tá bom. E Frau! E Frau! Frau também! E Frau também! E Frau! Pra fora! Frau! Em contrapartida, Everton Guimarães está classificado com o Atlético, que bateu o primeiro jogo. O Botafogo poderia ter feito 2, 3 gols facilmente. Jogou, produziu para tanto. São Paulo traz um 0-0. Deixa tudo para definir em casa. E aí consegue um gol na Bacia das Almas. 1-1. Leva para os pênaltis. Apoio do torcedor. E aí o Botafogo foi lá e sacramentou. O goleiro John muito bem nas penalidades. Aquela história, quem deixa para os pênaltis corre riscos, dois lados. Então, no final das contas, o Botafogo jogou mais, só que 2 empates.
Não consigo ganhar nenhuma do São Paulo, mas nas penalidades não vacilou e Mas está classificado. moralmente amassou nos 2 jogos. É. Moralmente amassou nos 2 jogos. Muito mais organizado do que o São Paulo. Confesso que depois do gol do Caleri, deu a esperança, porque o clima mudou completamente dentro do Morumbi. O Botafogo não criou tantas oportunidades assim, mas taticamente foi um time, cara, genial. Esse Arthur tem que tirar o chapéu para ele. O comprometimento dos jogadores também, porque Savarino, Marlon Freitas, Almada, Igor Jesus, Luiz Henrique, cara, assim, impressionante do meio de campo para frente, a forma que eles encaixavam ali na marcação. Em nenhum momento o São Paulo teve tranquilidade para sair jogando. Muitas vezes os jogadores isolavam a bola pro Caleri lá na frente. E aí você tem que aguentar a zoeira. O Lucas, depois que ele passa a jogar pelos lados do campo, no segundo tempo ele consegue criar um pouquinho mais de oportunidades. Eu acho que mexeu com ele também o fato dele ter perdido o pênalti. A bola do Caleri. O Caleri teve, eu acho que a bola do jogo lá. E o Caleri teve a bola do jogo aqui. Então não dá para reclamar, porque a oportunidade teve de fazer o gol e classificar. E quando vai para as penalidades, o John adivinhou praticamente todos os cantos. E aí é isso. Agora tem que aguentar a zoeira e no final de semana, aquele negócio, né, pai? Pisar na cabeça, que se deixar também vai ficar ruim pro São Paulo, porque a temporada do São Paulo, a partir de domingo, se não ganhar, praticamente está acabada a temporada do São Paulo. E tem que aguentar a zoeira agora. É isso. Aí você vai me perguntar, tá triste? Tô, olha, ontem eu tava tal, agora eu tô triste. Ontem eu tava, mano, hoje eu tô triste. Ah, tá bom, tá tranquilo. Não tá tranquilo, a verdade é essa, não tá tranquilo. Perdemos a oportunidade. E o Rafinha, não vou falar não, se eu falar... Que baixo astral, que tristeza, que melancolia. Vou falar, pode ficar chateado comigo, vou falar. O Rafinha, se tem um cara que é experiente, é o Rafinha, beleza? Concorda comigo ou não? Claro. É um cara experiente. Se tem um cara que já viveu decisões na vida, é o Rafinha. Tô errado ou não? Rafinha naquele timaço do Flamengo, Não. tava voando. Pô, no Bayern, em tudo onde ele passou. É um cara que tem experiência e joga e já participou de vários jogos grandes. Pra quê? Rafinha, pra quê? No melhor momento do São Paulo no jogo, irmão. Arrumar essa treta aí, irmão. Desculpa, você é meu parceiro, mas você foi mal nessa aí, irmão. Você foi mal nessa daí. São Paulo tava voando nesse momento aí, ó. Aí você quer sair do banco, arrumar confusão, porque o Zubeldia já tava com a bola ali pro Marçal, o Marçal já ia... Aí você quer arrumar confusão, irmão. Desculpa, mas pra quê? E de tudo antes da decisão. Foguetório de madrugada no hotel do Botafogo, dirigível São Paulino caindo em Osasco, até gente em cima da placa de trânsito. Durante a recepção da torcida tricolor na chegada ao Morumbi, mais de 61 mil vozes empurrando São Paulo. Mas em campo foi o visitante que começou mandando. Luiz Gustavo escorregou, Savarino recuperou, recebeu na frente e cruzou. Rafael espalmou para o meio da área, ficando fácil pro Almada. 1-0 Fogão. A bola sobra para o Almada. O Almada só complementa para o fundo da rede para abrir o placar do jogo. Outro erro na linha defensiva. Rafinha perdeu a bola e Igor Jesus só não ampliou por alguns centímetros. No contra-ataque, Almada abriu para Vitinho e Alan Franco salvou o segundo. A coisa estava tão feia para o São Paulo que antes dos 40 minutos de partida, Zubeldia tirou o garoto William Gomes para colocar Luciano em campo. A equipe melhorou, com Bobadilha arriscando para o gol, mas antes o árbitro de vídeo viu um toque de mão do Bastos no meio da jogada. O juizão revisou e marcou. Chegava a hora de Lucas Moura, primeira Libertadores da vida dele, ídolo do São Paulo. Foi para a cobrança e fez isso aí. Primeiro pênalti perdido na carreira durante o tempo normal. É ruim demais, ainda mais num jogo dessa grandeza. Mas faz parte, é o futebol, como eu falei, ao mesmo tempo que é bonito, ele é cruel também. Na volta do intervalo, o tricolor em cima e Caleri protagonizou o lance mais inacreditável da partida. Luciano armou o chute, a bola desviou e o camisa 9, debaixo da trave, perdeu o empate. E se o Lucas não conseguiu se redimir nesse foguete pro gol,
O cruzamento de André Silva, esse sim redimiu Caleri. Toque do Caleri! 14º gol do argentino em Libertadores pelo São Paulo, empatando com Rogério Ceni e Luiz Fabiano na artilharia histórica do clube na competição. Logo na sequência, por pouco Nestor não virou no Morumbi. Só que aí rolou confusão. Zubeldia e Marçal se estranharam, gerando as expulsões de Rafinha e Gatito no banco. O Fogo ainda teve a chance derradeira na cabeça de Adrielson, porém os pênaltis eram inevitáveis. Logo na primeira batida, ele, Caleri, o vilão herói que se transformou em herói vilão, nessa ordem. Depois acertaram Tietê, Luiz Gustavo, Danilo Barbosa, Lucas Moura, dessa vez dentro, Marçal e Igor Vinícius. Até o Vitinho isolar. Luciano e Almada converteram. Nas alternadas, Rodrigo Nestor, o homem do título da Copa do Brasil há 1 ano, desperdiçou. E Matheus Martins fez o gol da classificação. Fogão vivo na briga pelo título. Botafogo classificado! Tive personalidade para pedir para bater o último pênalti. Estava confiante, então fui para a bola tranquilo, já consciente do que eu ia fazer. Mas até chegar na bola aí é complicado, né? Passa muita coisa na cabeça. Mas graças a Deus tudo certo, pude converter o pênalti da classificação, muito feliz. São inúmeras as manchetes eternizadas pelos corredores do Morumbi, mas dessa vez as páginas foram escritas pelo visitante. O Botafogo volta a uma semifinal de Libertadores depois de 51 anos. É o Glorioso em busca da glória eterna inédita. Olha, aquilo que não se compra é compromisso. Isso é que eu tenho a certeza absoluta que não se compra. E o compromisso que nós temos tido tem sido muito claro. Temos passado a mensagem de uma forma muito segura, acima de tudo, não só por aquilo que nós prometemos, mas acima de tudo por aquilo que nós cumprimos e fazemos. E hoje fizemos mais um grande jogo, fomos premiados com a classificação para a semifinal. Agora a gente desfrutar desses momentos, momento muito bom. A gente tem tudo para fazer a história desse grande clube, que é um clube maravilhoso. Eu sentia que a equipe que passasse desse confronto poderia ganhar a Libertadores. Então, eu felicito o Botafogo, mas por tudo que fizemos, felicito o São Paulo e os torcedores, que nos brindaram com um espetáculo antes do jogo e durante o jogo. Eu, Nestor, Caleri, todos nós falhamos nos pênaltis, no jogo, como todo mundo falhou nos pênaltis e no jogo. É um jogo coletivo, né? O líder do Brasileirão é também semifinalista da Libertadores, podendo ser campeão das duas competições no mesmo ano, algo que só o Santos de Pelé e o Flamengo de Jorge Jesus conseguiram. Não havia história sem coragem. E nós hoje acrescentamos mais uma página naquilo que é a história do Botafogo. Esta vontade de ganhar, e hoje tivemos um jogo onde vimos um Botafogo a ser fogo. Entre faixas tricolores provocativas na ida e até dirigíveis na volta, o que decolou mesmo foi o avião do Glorioso. Respeita a nossa história, que isso aqui é Botafogo. Botafogo, 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 Botafogo. É o Glorioso. Você falou que ia ser um jogaço ontem. Confronto. Já havia são sido, dois bons times. Já havia sido no Campeonato Brasileiro, né? Um dos melhores jogos que a gente né? viu do Campeonato Brasileiro. Então a expectativa era essa. Mas foi muito num contorno muito semelhante ao que foi o primeiro tempo no Rio, né? De um Botafogo muito intenso, com oportunidades, trocando passe com velocidade, não deixando o São Paulo entender ali a dinâmica de jogo. Segundo tempo, principalmente depois da entrada do Lucas ali ainda na primeira etapa, o Zubeldia teve isso, né? Dele entender que o menino sentiu. Do Luciano, você está dizendo? E entre o Luciano
E aí tem uma melhora significativa do São Paulo. No segundo tempo, o São Paulo melhora demais, consegue ali o gol de empate. O Caleri perdeu mais um gol, debaixo da trave praticamente. Perdeu no Rio de Janeiro, perde outro. Mas foi um jogo, para quem não é torcedor nem de Botafogo nem de São Paulo, para quem estava só analisando o jogo, ou para quem estava só assistindo, foi um jogo de bola. É isso. Quem estava nervoso por conta da partida, às vezes vai falar que nada, não foi tenso, não sei o quê, mas o jogo de bola foi muito bom. E aí o gol que o Caleri perdeu, pode perder. Eu acho esse mais fácil ainda do que o outro, né, no Rio. No Rio ele errou o chute que, na verdade, era para ele ter dado uma cabeçada, né? Também o peixinho, né? Era um peixinho ali. Mas a bola não estava nem tão alta, Eu acho que ele nem esperava que a bola fosse passar. A bola ali. quicou e teve um desvio ali no jogo, mas mesmo assim, O Adrielson, né? Quase embaixo da trave. É que Qual do assim, jogo de... o Caleri... esse é o de ontem. Esse é o de agora ontem. é o da ida. Esse é o da ida. Essa bola estava um pouquinho mais difícil. Eu não sei, Abel. Os dois foram muito bem Não, o de ontem era mais gol feito. Sim, eu acho que muito sim. mais que do que esse. O de ontem ele estava quase dentro do gol com a bola. Mas o do Rio, ele entra sozinho. Ó, ele faz a movimentação sozinho, não tem ninguém para desviar a bola, é só ele. O de ontem tinha o Adrielson dando carrinho. Não, mas tinha jogadores do Botafogo fechando. E eu acho que ele pensou que a bola não fosse passar. Não era só ele, era ele e o gol. Né? Era ele e o gol. Quase dentro do gol com a bola, Natália. Sabe quando você acha que a bola não vai passar, que você fica naquela coisa ali, o zagueiro vai cortar... Ele pegou mal na bola, né? Não, pegou. A bola veio alta, ele pegou mal. Ele perdeu os dois gols. Tudo bem que o cara é o 9, é o Caleri, um ídolo, mas seria muito injusto culpar só o Caleri pela eliminação de São Paulo. Não. Passa por muita gente. Passa pelo Lucas. Pelo Rafael. Passa pelo Rafael. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, que entregou no lance do primeiro gol do Botafogo. E a parte coletiva do São Paulo, ontem a gente falava aqui qual seria a melhor estratégia para o São Paulo. Você acertou. Não, mas eu entendia plenamente o William Gomes no jogo de ida no Rio, ali para puxar contra-ataque, mais velocidade. O Luciano não vive grande fase, mas para a volta, por todo o ambiente, por saber que nesses momentos os jogadores com mais cancha, com mais experiência podem fazer a diferença, eu não via muito sentido em continuar com o William Gomes, que é um jogador ainda. Mas o ambiente é ruim pro William Gomes? Não é ruim, Abel. Jogar em casa com a torcida... Acho que o ambiente era bom pro Luciano, né? Mas é um jogador ainda de 18... Todo mundo pediu o garoto, aí colocou o garoto, agora não era para colocar o garoto? Não, mas aí depende muito das circunstâncias, qual o cenário do jogo. Ontem era um jogo para o São Paulo ter mais a bola, tirando o ímpeto do Botafogo, não jogando de forma mais reativa. Mas até pela necessidade e pela responsabilidade de jogar em casa, precisava de mais gente no meio campo para negociar esse meio com o Botafogo. E quando não se negocia, o Zubeldia viu, o Botafogo vai ter espaço, o Botafogo vai tocar a bola, vai ter... conta, no primeiro tempo tomou espaço em velocidade. Quando ele mexe, não é nem tanto pelo Luciano, que realmente o Luciano não vive a fase mais primorosa, mas só de ter mais um jogador ali preenchendo espaço, brigando, disputando, São Paulo ganhou terreno. Então, pela característica, eu vi que o Luciano fazia mais sentido. Tudo bem que o Zubeldia corrigiu já no primeiro tempo, percebeu essa necessidade, é um mérito também. Ressaltar. Mas, do lado do São Paulo, poderia ter esse aspecto de acreditar no Luciano desde o primeiro tempo, desde o começo, mas, na boa, não era uma garantia também que o São Paulo venceria, porque do outro lado tem um time melhor. O Botafogo... o São Paulo não mereceu a classificação porque, do outro lado, o Botafogo foi melhor. Sim. Muito melhor naquele primeiro tempo, no Newton Santos, em que poderia ter feito uma ampla vantagem se tivesse acertado melhor as finalizações. E quando o São Paulo foi melhor, para mim não criou em profusão como o Botafogo, e até dividindo o jogo em trechos, para mim o Botafogo foi melhor no primeiro tempo da ida, no primeiro tempo da volta, em alguns momentos do segundo tempo. Então foi mais tempo superior que o São Paulo, fez por merecer essa classificação e valeu muito também qualidade. No segundo tempo ontem? Em alguns momentos. Botafogo. Poucos, né? Mas depois que o Tietê entra em campo, o Botafogo recuperou um pouco mais o meio campo, depois no final foi a pressão do São Paulo, ali poderia até ter feito 2-1. Mas analisando como um todo o confronto, para mim o Botafogo foi superior, fez por merecer. E é um time que até o torcedor de São Paulo, quando sai ali aquele 0-0, consegue sobreviver. Deu graças a Deus que foi 0-0, porque foi um massacre o primeiro jogo. Isso não da parte dos jogadores, da comissão técnica, mas da torcida do São Paulo, havia uma confiança muito grande de que o São Paulo passaria no Morumbi, por tudo que representa, o ambiente que o São Paulo cria, mas
A casca A que... torcida não joga. Ela ajuda, mas não joga. Não, mas eu tô falando mais do ânimo do torcedor antes do jogo. Pô, a gente vai passar. Agora é aqui, né? Agora é aqui. Mas o Botafogo é um time que tem personalidade para jogar fora de casa, mostrou isso ontem. Ao contrário do Fluminense jogando contra o Galo, o Botafogo, desde o primeiro minuto, mostrou pro São Paulo. Se vocês não tiverem intensidade, a gente vai matar o jogo. É isso. Se vocês não igualarem aqui na parte física, a gente atropela. E esse é um recado muito importante, porque o São Paulo, mesmo ali no momento em que foi melhor, sabia que qualquer vacilo, o Botafogo ia matar o jogo. Era isso que eu ia chegar. O Botafogo é forte no contra-ataque. Contra um time que tem o poderio do Botafogo, você não pode errar. E não pode errar tanto quanto o São Paulo errou. Com o Luiz Gustavo, com uma cobrança muito ruim de pênalti do Lucas, com os erros do Caleri. Atrás e na frente, né, o São Paulo. Exatamente. No mata-mata, você não pode vacilar contra o time contra o Botafogo. E assim, o Luciano virou bode expiatório por muito tempo desse São Paulo. A torcida estava pegando no pé, a imprensa, nós estávamos pegando no pé. E eu sei que a gente não... Vocês da imprensa estavam pegando no pé. Só que assim, querendo ou não, eu concordo super com o Breler que não dá para apontar o dedo apenas pro Caleri, etc. Mas não pode perder esse tipo de gol. Eu acho super interessante a forma como ele consegue também não se abalar e fazer um belo gol, porque o gol de cabeça foi um golaço. Só que vai para as cobranças de pênalti, aí a mística da Natália... Não, minha não, né? do futebol. Que aí ele vai bater o pênalti. Fala aí, Natália. O futebol tem muito isso, né? O jogador que faz o gol para levar pro pênalti, quando chega nos pênaltis, perde a cobrança. Já se consagrou uma vez, não vai se consagrar de novo. Então, mas assim, acho que uma questão ali muito mais do quanto esse Botafogo joga a bola, perde intensidade na segunda etapa, vai tentando administrar pelo que fez. O Botafogo, talvez, o grande problema do Botafogo... Por que ele tirou o Barbosa? Porque estava com amarelo, né? Porque o Barbosa estava impecável. Tava, né? Eu sou fã dele. Aliás, eu sou fã da dupla de zaga, Bastos e Barbosa. Ele tomou o cartão... Os dois jogam muito. Ele não estava deixando o Caleri respirar. Agora... Aí tirou o Barbosa, é uma coisa... Apesar que era o Bastos que estava ali, né? É mais baixo, ele é mais baixo. Mas é uma coisa que o Arthur Jorge tem que conversar com o Barbosa, porque ele toma o cartão por reclamação. Do pênalti, né? Se ele não toma cartão por reclamação, ele ia no jogo até o final. Ele é um zagueiro impecável. Agora, o cara tá amarelado. Técnico, né? Segundo tempo, o São Paulo em cima, apertando, gerando jogo. Qualquer coisa que ele fizesse ali podia gerar o segundo amarelo. Eu concordo super com a Natália que o Barbosa tem que se ligar mais com essas questões de cartão por reclamação. Né? Mas assim, não existe esse pênalti marcado também. Jogadores brasileiros, em geral... não foi pênalti, eu entendo, mas depois que foi dado, não adianta você ficar enchendo o saco do juiz. Porque ele toma o amarelo depois que já foi marcado, né? Aí é pior ainda. Abrindo o leque, você foi bem de lembrar do Barbosa, que tem que tomar cuidado. Os jogadores brasileiros estão acostumados com a arbitragem no Brasil, que permite que o jogador, falar o português claro, fique enchendo o saco do juiz o jogo inteiro. Verdade. Aí vem juiz argentino, uruguaio na Libertadores, não quer nem que chegue perto. O cara vai pro VAR, agora é tanto jogo que eu até confundo, não sei se foi no VAR, no jogo do Fluminense ou do São Paulo, que o juiz foi pro VAR, os caras quiseram chegar perto e falou assim... Foi no próprio jogo do São Paulo. Foi no São Paulo, né? Foi no do pênalti. Ele falou assim, comissão técnica, jogadores, sai todo mundo. Não enche o saco. Verdade. Assim, mas aqui, o cara vai pro VAR, se bobear, os caras estão na frente dele, ele não consegue olhar a tela. Mas durante o jogo... Chatice, tem que dar cartão mesmo. As faltas também, o jogo da Libertadores, mas é muita pancadaria, mas é um jogo mais corrido. Não é qualquer faltinha que vai marcar, não é encontrão ombro no ombro que o cara vai marcar, não é qualquer falta. Ontem, para mim, teve um erro, que é a questão do pênalti. Eu ia perguntar, então vamos lá, votação rápida. Para você foi pênalti? Não. Não tem imagem clara, tá um Tech Pix ali. Como é que é? Não dá pra entender nada, tá em VGA, tá em VGA. Foi pênalti, Breler? Não achei pênalti, mas hoje pro torcedor do Botafogo isso daí é indiferente. Virou passado. Não, mas é só pra... Por isso que eu falei votação rápida. Claro, mas pra mim não foi pênalti. Pra mim é um escárnio marcar esse pênalti. Eu também não vi pênalti. Pra mim não tem pênalti nenhum nisso. Nem os São Paulinos entenderam. Ninguém pediu? Aconteceu. Não, ninguém entendeu o que aconteceu. Olha lá, eles estão lamentando que não fizeram gol. Perdida, Aí vai a galera. Ó, o Rafinha sempre tá ali, né? Supervisores de VAR. É. Ó, o delegado falou, pode sair fora todo mundo. É que assim, o que Olha lá. Sai daqui, não enche o saco. Essa é a imagem que você falou. Agora, o que os São Paulinos alegam para defender a marcação do pênalti é que com o desvio do Bastos, a bola que iria sobrar pro Luiz Gustavo não sobra. Mas mesmo assim, ele estava colado
no atacante E do de São costas, Paulo. né? De costas. Eu sou muito contra quando marca um pênalti com um jogador de costas, assim, não tem jeito. E falando um pouco da cobrança... Quem é que pula sem fazer... Sem... Alavanca, né? Não tem como. É a impulsão. Mas, gente, se o Lucas faz esse gol de pênalti... Onde tem aí, claro, perfeito... Não tem uma câmera do gol? Não tem isso? Não. Tanto que, quando começa a análise na nossa transmissão, acham que o lance é no Luiz Henrique, na cabeça do Luiz Henrique. Era em relação ao Bastos. E agora, falando da cobrança, não pode, né? Se o São Paulo... O Si, né? Que a gente falou o Si. O tal do Si. São Paulo vai pro intervalo 1-1. Olha, eu não sei se o resultado seria igual. E o Lucas... Só depois que eu fui ver que a bola bateu no travesseiro. Ela deu uma resvalada. Na hora, quando eu vi, me parecia que ela foi tão pra cima a bola. Né? Eu achei que o Lucas, ele se recupera no segundo tempo. Jogou bem. Faz uma boa atuação. Segundo mas no total... Ele jogou bem pra caramba. No total, eu acho que assim, foi pouco. Para um cara como o Lucas. Ele melhora no segundo tempo, mas assim, se a gente for fazer uma comparação com quem está do outro lado, o Almada foi muito mais decisivo. Mas muito mais decisivo que o Lucas. E tem uma coisa, né? Olha a trajetória do Botafogo na Libertadores tem um roteiro de time campeão. Verdade. Porque faz tanto tempo que a gente se esquece. Mas o Botafogo começou na fase prévia, ali o Júnior Santos brilhando. E não começou bem a fase prévia. Com dois confrontos, um com o Bragantino e outro eu não me lembro. E com a Aurora. Com a Aurora. Que é quando o Júnior Santos já vira artilheiro da Libertadores. E aí, Júnior Furacão Santos. E nesse momento, ninguém confiava no Botafogo, porque o Thiago Nunes é demitido, ele começa a temporada, entra o Fábio Matias, consegue classificar para a fase de grupos. Botafogo começa perdendo para o Júnior Barranquilla em casa. Sim. E ali o Arthur Como era o nome do cara lá? Enamorado? Namorado. Acabou com o Botafogo no Newton. Então, você imaginar isso, pô, acabou de trocar de técnico, chega o Arthur Jorge naquela fogueira, jogando contra a LDU na altitude de Quito. Perde, mas Ele ali... colocou já o time lá para frente. 4 atacantes, começa a desenhar esse time e o Botafogo ganha 3 seguidas, consegue empatar com o Júnior Barranquilla fora de casa, garante a classificação. Em segundo, né? E a gente está menosprezando o feito do Botafogo. O Botafogo eliminou, em sequência, além de 2 times brasileiros, 2 tricampeões da Libertadores. O atual campeão brasileiro e o atual campeão da Copa do Brasil. Atual campeão da Copa do Brasil e jogando os 2 jogos decisivos fora de casa. Por mais que o Botafogo... Eu já cansei de falar, mas vocês não me ouvem. Isso aí não faz diferença nenhuma, mas vocês são teimosos. Mas Abel... Tem que aproveitar esses momentos, né? Tem que usar. Tá na boa, tem que usar, né? Na Arena MRV tu não falou nada. Só quando interessa. Mas o contexto é importante, gente. O Botafogo, que é um time que está na fila há muito tempo, buscando voltar a conquistar um título de grande expressão, jogar fora de casa, com ambiente, exige que o time se prove. E o Botafogo está se provando. Por mais que tenham sido jogos sofridos, era o esperado. Ou alguém acreditava que o Botafogo passaria pelo Palmeiras ileso, voando, sem sofrer. Ou pelo São Paulo. Ele sofreu um pouquinho com o Palmeiras, né? Até o último segundo. E ninguém imaginava que ia ser fácil. Merecia passar, não estou tirando o merecimento. Mas teve oportunidades também. Sofrimento, mas... Nos 2 jogos, quem foi protagonista foi o Botafogo. Nos 2 jogos, o Botafogo jogou melhor, teve mais iniciativa. Só discordo que não teve sofrimento. Não. Pergunta pro torcedor do Botafogo se não teve. Eu estou dizendo, teve sofrimento, mas um sofrimento esperado, que faz parte. E clubes Libertadores. Sofrimento de Libertadores. Quem é que ganha Libertadores tranquilo? Talvez o grande ponto pro Arthur Jorge aí nessa reta final de temporada, pensando na semi de Libertadores, pensando na reta final de Campeonato Brasileiro, é transformar esse time que num primeiro tempo tem muito volume nas chances criadas em gols. Porque o Botafogo no primeiro tempo no Rio de Janeiro amassou, teve chance de fazer 3, 4 gols, não fez. Contra o Corinthians pelo Brasileiro no outro Palmeiras, sábado. Contra o Amassou o Corinthians no primeiro tempo, fez um gol só. Exato. E quase que deu sorte, entre aspas, também, porque o Romero perdeu um pênalti. João pegou igual o São Paulo. Exatamente. E o Botafogo, por ser esse... Nicolete está chamando, hein? Olha ele. Vamos lá, prioridade. Desculpe, Breno, depois volto com você. Diga, Nicolete. Não, Abel, eu queria falar sobre essa situação aí do Botafogo e também do São Paulo, algumas críticas que os 2 times receberam, né? O Blair tem toda a razão, claro que ia sofrer jogando fora de casa, tentando a classificação, mas o Botafogo tem todos os elogios, porque conseguiu suportar toda essa pressão, Morumbi lotado,
o Allianz Parque também nas oitavas de final, mas também há críticas na equipe exatamente por essa situação, porque estava vencendo por 2-0 no Allianz Parque, um jogo completamente controlado e quase tomou a virada em 5 minutos. Se não fosse a bolinha na mão ali, também teria levado a decisão para os pênaltis. E o jogo do São Paulo também controlou toda a situação, mas sofreu um gol nos últimos minutos, ali próximo dos 40 e poderia ter tomado a virada também, porque o São Paulo cresceu e foi para cima e o Botafogo ficou um pouco acuado, daí teve aquela confusão que acabou esfriando o time do São Paulo. Então essa é uma crítica que o Botafogo vai levar, inclusive, e vai ter que tomar essa atenção para a semifinal, porque o Breyle lembrou aí, a campanha não foi boa na primeira fase, então o Botafogo vai fazer o primeiro jogo em casa e o segundo jogo como visitante, independentemente de quem for o adversário, Flamengo ou Peñarol. Então vai viver mais uma vez essa situação com casa cheia do adversário, vai ter que suportar isso aí para avançar à final da Libertadores. Do lado do São Paulo, as críticas bastante com o técnico Zubeldia por conta do desempenho ofensivo do São Paulo, né? Como eu disse aí, o São Paulo nesses últimos 7 jogos e com jogos decisivos de Copa do Brasil e Libertadores, o São Paulo fez apenas 3 gols e 2 gols com time reserva no Campeonato Brasileiro. Então nos jogos decisivos, apenas 1 gol com o Caleri, esse gol de cabeça. E aí ficou essa questão, como é que o técnico não conseguiu resolver o ataque do São Paulo precisava ser mais agudo, precisava chegar mais, criar mais. Depois da saída do Ferreirinha, realmente o São Paulo não conseguiu ter o mesmo desempenho, não conseguiu ter a mesma postura, e aí o treinador recebeu bastante crítica. E aí você me pergunta, Abel, não me perguntou, mas pode perguntar, o Zubeldia segue no São Paulo? Segue sim, prestigiado, segue prestigiado aqui com a diretoria sempre coloca isso, que tem o trabalho, ele chegou agora no meio da temporada, né, no lugar do Carpini, então segue no São Paulo, mas a gente não sabe como é que vai ser a sequência dele no Campeonato Brasileiro, isso que vai determinar. O futebol a gente sabe como é, mas ele tem muita conexão com a torcida do São Paulo, apesar de toda essa fase ruim. A gente viu na hora do gol, ele entrando em campo, ajoelhando, é o estilo dele, isso claro cria uma conexão com a torcida São Paulino e claro com a diretoria também. Então segue o trabalho no São Paulo. E aí tem essas críticas dos dois lados, o lado tricolor, o lado do perdedor, essa questão dos gols, e o lado do Botafogo que derrapou nos minutos finais nessas duas decisões contra Palmeiras e São Paulo, mas conseguiu a classificação. Vinícius Nicoletti, você me lembrou uma entrevista que eu fui histórica no CT do Palmeiras muitos anos atrás, com um dirigente chamado Salvador Hugo Palaia. Eu estava. Você lembra, né? Chegou todo mundo lá e falou, já sei, já tenho aqui as perguntas que vocês vão fazer. Tava tudo anotadinho. Lembra dessa? Lembro. Brincadeiras à parte, muito obrigado, Vinícius Nicoletti, ao vivo lá do CT do Tricolor. Valeu, amigo. Trazendo informações de São Paulo e de Botafogo. E eu já tenho uma pergunta, enquanto a gente acompanha imagens do Botafogo, jogadores chegando no Rio de Janeiro, com a presença, a festa da torcida, sendo recebidos pelo torcedor do Botafogo. Pergunta simples, objetiva e direta para a Natália Ferrão. O Botafogo tem time, tem elenco, tem qualidade para repetir o que o Flamengo de Jorge Jesus fez em 2019 e ganhar o Brasileiro e a Libertadores? Natália. Sim. Eu também acho que sim. Não sei se vai ganhar, mas tem time para isso. É o time que mais pratica futebol hoje, coletivo. É o time mais equilibrado. Quando sai algumas peças, joga igual, dentro e fora de casa. Aí vão vir falar, mas tá falando do Botafogo, fulano de tal joga vôlei, o time tal joga handebol. Não, a gente tá falando de um time que é muito consistente. Gostei dessa então vozinha. você torce contra fulano ou ciclano. Não, a gente tá falando de um time que é consistente. Vai ganhar tudo? A gente não sabe, vai saber no final da temporada. E o time do Arthur Jorge tem uma coisa que lembra o time do Jorge Jesus, que é a capacidade de manter a ideia de jogo e a base do time. A gente não vê o Arthur Jorge fazendo mudanças bruscas de escalação, time totalmente reserva. Que é uma crítica que o Zubeldia sofre. Exato. Então, o Arthur Jorge valoriza muito competição de pontos corridos e essa é uma marca dos técnicos portugueses. Estão acostumados ali com o conceito de liga. A liga, né? Então é até normal que o Arthur Jorge tivesse também essa mesma mentalidade. E o Botafogo investiu muito no elenco, então passa a ter mais margem.
Hoje o bons reservas. Hoje o Tiquinho Soares, que foi um titular absoluto na temporada passada, é reserva e está tudo tranquilo, porque o Igor Jesus tem jogado mais bola e chegou para aumentar essa concorrência no elenco. Almada demorou um pouquinho ali a entrar no ritmo, mas hoje titular absoluto. As laterais também. Então é um time que, além desse elenco, o time base encaixou como tinha encaixado com Jorge Jesus o Flamengo de 2019. Então o Flamengo não tinha, em 2019, um elenco com tantas opções como o do Botafogo hoje. O time titular era muito bom, espetacular. Mas o elenco, o Botafogo tem mais. Analisando ali investimento e até a trajetória do Botafogo, que vem desde o ano passado investindo bastante, o Botafogo chegou no momento em que, se ganhar Libertadores e Campeonato Brasileiro, não vai ser um assombro, porque vem se estruturando para chegar nesse momento. Pode ser que não ganhe nenhuma das duas. Pode ser, Pode claro. ser que perca fôlego no falou Brasileiro. disso, né? Mas o projeto, para mim, está no caminho certo. A gente pode lembrar do Galo, se eu não me engano, de 2021, que foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil e parou nas semifinais da Libertadores. Tinha sido campeão mineiro também, ganhou 3 títulos na temporada. Então, é um Botafogo que tem tudo para fazer história. Ganhando os 2 títulos, ganhando um só, perdendo os 2, se perder os 2, vai fazer história também. Vai negativa, fazer. mas vai fazer. Mas é diferente. A gente não sabe, não podemos adivinhar, mas que tem qualidade, tem. Mas é diferente, Abel. Quando o Arthur Jorge fala o passado está no passado, a gente sabe que o passado faz parte da história de todo clube, de qualquer coisa na vida. Mas quando ele fala isso, fala justamente de uma questão em que nessa temporada é um Botafogo com uma atitude diferente. Não é o Botafogo que está perdendo gás. A gente não vê um Botafogo parando de jogar o que jogou. Não, o senhor vem apresentando, eu acho né? que a gente coloca que ele pode perder os 2, porque nos 2 ele tem paradas duríssimas. Sim. Ele tem um Palmeiras colado. E Focado apenas no no Brasileirão. Focado só no Brasileirão, e a gente sabe a qualidade e como o Palmeiras é forte. E na Libertadores, ele vai pegar ou o Peñarol ou o Flamengo. Se passa, ele pega ou o River Plate ou o Galo. É hoje só pedreira. Mata-mata. Mas hoje, por bola, Peñarol, Flamengo, assim, o que o Botafogo apresenta, ele pode ser considerado minimamente favorito contra ambos, eu acho. Só que, assim, uma coisa que a gente precisa ressaltar, pensando nessa questão de se dá para brigar por 2 títulos ou não, é a questão física. O Botafogo cansa muito ao longo dos jogos. A gente viu isso nas 2 partidas contra o São Paulo. Antes eu ficava pensando, será que eles estão sentindo alguma coisa, o passado de 2023? Não, eu acho que é uma questão física mesmo. Luiz Henrique ontem acabou até no hospital por indisposição após a partida. Então o Arthur Jorge precisa dosar um pouco mais essa questão da pressão no primeiro tempo, ser um time que joga muita bola, etc. Mas também tem segundo tempo, né? Se decidir o jogo no primeiro tempo, tá bom. Tava perfeito. Johnny, amigo Johnny Gonzalez, se o Botafogo pega quem na próxima fase? Da Libertadores? Eu quero que você me diga as 2 opções, as 2. Peñarol ou Flamengo? Peñarol ou? Flamengo. Então vamos para Montevidéu? Vambora. Era o gancho que eu queria. Ah, garoto. Não era para você. Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir aqui mais uma notícia. Pessoal, Botafogo é recebido com festa no Rio de Janeiro após classificação à semifinal da Copa Libertadores. Pessoal, a delegação aí do Botafogo aí, que foi recebida com festa no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira, após a classificação nos pênaltis à semifinal da Copa Libertadores sobre o São Paulo. Os torcedores presentes cantaram música para o goleiro John, o meio-campista ali, Thiago Almada, e o técnico Arthur Jorge. O alvinegro desembarcou na capital carioca por volta das 5 horas da manhã, horário de Brasília. No Morumbi, a partida terminou empatada em 1-1 na decisão nos pênaltis. Caleri desperdiçou para o São Paulo e Vitinho perdeu para o lado do Botafogo. E nas alternadas ali, John defendeu a cobrança de Rodrigo Nestor e Matheus Martins aí colocou o Glorioso na semifinal da Libertadores. Vimos um Botafogo aí sendo fogo e conseguimos ali o que queríamos. Levamos a decisão para os pênaltis, tomamos um gol no final ali, o que foi uma pena. Tivemos oportunidades para fazer mais gols. Fizemos apenas, mas não tivemos frieza. Mas tivemos muita frieza, seriedade e também competência para sermos superiores e estarmos novamente na semifinal, mais de 50 anos depois. Disse Arthur Jorge aí na entrevista coletiva. E agora o Botafogo espera o vencedor do duelo entre Peñarol e Flamengo na partida de ida do Maracanã. O time uruguaio venceu por 1-0
E o segundo jogo acontece hoje aí às 19 horas, horário de Brasília, no estádio Capelão del Siglo. O rubro-negro aí que precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar. Fomos melhores do que o adversário nos 2 jogos e, portanto, me parece extremamente merecido e justo aquilo que conseguimos hoje aqui, de superar esse adversário, que também é um adversário poderosíssimo, muito bom. Não falo daquilo que é a sua história, mas sim de hoje, do presente. É aquilo que uma equipe muito competente e soubemos ser melhores do que eles. Isso é importante porque nós baliza ali naquilo que é a expectativa futura, acrescentou o treinador ali, Arthur Jorge. E o Botafogo que volta a campo neste sábado às 21 horas ali, quando recebe o Grêmio pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro no Newton Santos. O líder disparado, glorioso ali com 56 pontos, enquanto o imortal Grêmio ali ocupa a 14ª posição com 31 tentos. E também, pessoal, separei para você que Mansur aí destaca a força do Botafogo na Libertadores, favorito ambos os times, Flamengo ou Peñarol. Após a classificação aí do Botafogo na semifinal da Libertadores sobre o São Paulo em pleno Morumbi, o comentarista Carlos Eduardo Mansur ali analisou a partida e se considerarmos os 180 minutos do jogo, a classificação foi muito bem conquistada. O Botafogo mostrou grande superioridade no primeiro tempo no Newton Santos, continuou melhor na segunda metade e dominou claramente o primeiro tempo desta noite aí do Morumbi, enquanto São Paulo se destacou no segundo tempo. Neste confronto, ao menos 3 das melhores chances foram do São Paulo. De igual forma ali avançar para a semifinal uma excelente equipe de futebol que é o Botafogo. O São Paulo conseguiu algo complexo ao ser superior e pressionar esse Botafogo. Um time muito mais forte, com muito mais recursos, maior investimento e agora bem posicionado na semifinal, comentou Mansur. E agora, para Mansur ali, o Botafogo continua sendo favorito contra qualquer uma das equipes, seja Flamengo ou Peñarol, e está esperando aí o duelo que acontece hoje. Então é isso, pessoal, que eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixa o seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixa seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. E se ainda não é inscrito, pessoal, que se inscreva, dá essa moralzinha pra gente, se inscreva no canal, acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece com o Fogão. E com Deus, tenha uma excelente quinta-feira e que vamos, né, pessoal, às semifinais, que venha qualquer um time e agora sábado atropelar o Grêmio, empurrar o Grêmio ali para zona de rebaixamento e vamos para cima, né, pessoal? Vamos para cima, vamos ganhar Campeonato Brasileiro e Libertadores esse ano.